Olá, novamente seja muito bem-vindo ao canal A História é uma História. Antes de iniciarmos esse nosso novo vídeo, gostaria de lembrá-lo de curtir, caso você goste, marcar a opção do sininho para ser avisado de novas publicações e também inscrever-se no canal. Se você desejar, também deixe seus comentários, que serão muito bem-vindos. Você já ouviu falar de Marco Polo? É bem provável que sim. É um dos personagens mais extraordinários e intrigantes em toda a história da humanidade. E é o nosso assunto hoje. Mas fique tranquilo, eu não vou me ater apenas ao que provavelmente você já conhece ou já ouviu nos tempos em que estudava sobre o viajante veneziano que percorreu a Rota da Seda, chegando até a corte de Kublai Khan, o imperador dos mongóis. É claro que vou dar uma passada rápida, porque talvez alguns dos que estão assistindo possam não ter um conhecimento do tema. Mas, como é nosso objetivo no canal, nós vamos fazer uma investigação utilizando mecanismos que a investigação histórica nos proporciona e que já comentamos aqui, principalmente para os casos em que a história é insuficiente até o momento. Nós procuraremos também utilizar um pouco da subjetividade que a nova história nos apresenta entre seus teóricos para tentarmos trazer à luz questões que porventura sejam um pouco desconhecidas com relação a este extraordinário personagem. Bem, primeiramente, é importante que nós ressaltemos que a viagem realizada por Marco Polo não foi a única de um europeu às terras então do Império Mongol. Além do seu próprio pai e tio Nicolo e Mateio Polo, que em 1260 estiveram na corte de Kublai Khan, permanecendo cerca de 9 anos em viagem, outros mercadores europeus que percorriam a então chamada Rota da Seda já haviam estado nas terras dos mongóis, do Império do Grande Khan. No entanto, é muito importante nós percebermos que foi quando o jovem Marco Polo, então com 17 anos de idade, logo após o retorno de seu pai da mencionada viagem, quando ele tinha 15 anos, e foi o momento em que conheceu o pai, uma vez que quando este havia partido, ele não tinha nascido. Nasceu então durante a viagem do pai, sua mãe faleceu e até os 15 anos provavelmente se sentia como órfão, sendo cuidado por parentes. Com o retorno de seu pai, após 2 anos, decidiram-se fazer uma nova viagem. Então, o jovem Marco Polo, então com 17 anos, os acompanhou nesta nova aventura. A viagem durou 3 anos, quando então chegaram a Cambulac, atual Pequim, e é neste momento que a história nos apresenta um personagem muito fora do comum, porque nenhum outro europeu que tenha estado diante de Kublai Khan, mesmo o pai de Marco Polo, Nicola Polo, e seu tio Mateu, não impressionaram o imperador mongol ao ponto que o jovem veneziano, então contando com 20 anos, considerando os 3 anos da viagem, causou no Grande Khan. Kublai Khan se impressionou a tal ponto com o jovem que passou a tê-lo na corte como uma pessoa com a qual ele conversava diariamente, perguntando coisas do Ocidente, do catolicismo, cristianismo, a ponto de Marco Polo se tornar uma figura
de total liberdade na corte, sendo inclusive nomeado por Kublai Khan como um de seus embaixadores regionais. Momento no qual ele realizou algumas viagens pelo interior da China, território então também conquistado pelos mongóis, e onde se localizava Cambulac, para colher impostos, verificar a situação das cidades e relatá-las ao grande Khan. Segundo os historiadores, nenhum outro embaixador, nenhum outro funcionário de Kublai Khan conseguia passar as notícias da forma que Marco Polo fazia, com detalhes, com observações, com conclusões, demonstrando uma mente muito perspicaz que ganhou de forma incontestável o favor e a alegria do imperador mongol. É verdade que a liberdade que Marco Polo conquistou não incluía o seu retorno a Veneza, exatamente por esse apego do imperador à sua figura. O que Kublai Khan permitiu foi que seu pai e seu tio permanecessem comercializando no império, enquanto Marco Polo ficava na corte. Somente no ano de 1292, portanto, mais ou menos 20 anos após a partida de Veneza em 1271, Kublai Khan, já contando com quase 80 anos e percebendo que haviam muitas rebeliões em seu império, e uma vez com sua morte, era muito provável que Marco Polo e seu pai e seu tio não tivessem a mesma proteção. Diante disso, o imperador mongol concordou com a partida dos venezianos, que retornaram para Veneza, numa viagem que novamente durou cerca de 3 anos, chegando na cidade portuária no Adriático em 1295. Depois da chegada, Marco Polo permaneceu em Veneza, contando muito do que havia visto e pelo que havia passado nas terras do Império Mongol sob a liderança e o governo de Kublai Khan. Muitas das pessoas que o ouviam eram um tanto céticos com suas histórias, porque nenhum outro mercador, nenhum outro viajante tinha tido a oportunidade que aquele veneziano jovem, então, foi agraciado quando esteve com o imperador mongol, sendo que, na verdade, as pessoas imaginavam que ele estava inventando histórias. De qualquer forma, Marco Polo, como fazia parte de uma família que era, se não nobre, bem conceituada na cidade e república de Veneza, se tornou também um comandante militar. Teve sob o seu comando uma das galeras, que eram navios utilizados pelos venezianos, em sua constante luta e guerra contra a outra cidade república de Gênova, quando as duas brigavam pela hegemonia do comércio, tanto no Mediterrâneo quanto no Mar Adriático. Numa destas batalhas, exatamente em 6 de setembro de 1298, chamada Batalha de Corzola, Marco Polo foi capturado pelos genoveses e levado preso para a cidade de Gênova. Neste ano em que foi aprisionado, Marco Polo já contava com 44 anos de idade. Mas o que muita gente não sabe é que Marco Polo, naquela ocasião, não foi lançado numa daquelas masmorras medievais, mas ele foi levado para o Palácio de San Giorgio, em Gênova, porque, como um mercador de uma família conceituada de Veneza e também o comandante militar,
ele tinha certos privilégios. Embora preso, ficava vagando, andando pelo palácio, sendo bem tratado, recebendo toda a atenção que um nobre deveria receber, e ele passou também a ser visitado por diversas pessoas da sociedade genovesa, pessoas importantes que ficavam impressionados com os seus relatos. Segundo historiadores da época, como Ramúzio, as pessoas iam praticamente todos os dias conversar e ouvir as histórias de Marco Polo. E também, dentre os prisioneiros que ali estavam, ele conheceu Ruticello da Pisa, que também havia sido aprisionado naquelas batalhas envolvendo a República de Gênova. Este companheiro, Ruticello, era um escritor, daqueles que escreviam romances do tipo da Távola Redonda do Rei Arthur, romances de cavaleiros, e impressionado com os relatos que Marco Polo fazia, mostrou para o veneziano como seria importante colocar num livro para a posteridade aquelas narrativas. E assim foi feito. Juntamente com Ruticello da Pisa, após narrar suas histórias, Marco Polo proporcionou ao mundo o assim chamado Livro das Maravilhas de Marco Polo, com as histórias que ele relatou e Ruticello da Pisa colocou no papel. Bem, após 3 anos preso, vamos dizer assim, né, entre aspas, tendo em vista a liberdade e o tratamento que Marco Polo teve em Gênova, ele foi libertado. Mas agora eu gostaria de convidá-lo a, juntamente comigo, fazermos um exercício para tentarmos descobrir nesta história fantástica o que a história escrita até hoje não conseguiu demonstrar, especificamente a figura de Marco Polo. Imagine você que com 15 anos, órfão de mãe, aquele garoto deveria estar olhando para aquele mar amplo nos portos de Veneza, provavelmente imaginando aonde seu pai estaria e se ele retornaria para casa. Portanto, quando Marco Polo saiu para acompanhar o pai em viagem, nós temos 2 possibilidades. Primeiro, é que o pai decidiu levá-lo consigo, o que é uma opção não tão garantida, porque os perigos daquela viagem eram muito grandes para um jovem na idade de Marco Polo e totalmente inexperiente. Temos então a segunda opção. O jovem Marco Polo pode ter pedido a seu pai para acompanhá-los naquela nova viagem. Isto é uma indicação de que Marco Polo não queria mais ficar parado em Veneza e pediu ao pai para fazer aquela viagem. E conforme nós vimos no que foi relatado até agora, a impressão causada por aquele jovem em Kublai Khan é algo extraordinário e misterioso, a ponto de nós podermos também inferir que quando chegava aos 80 anos e decidiu liberar os venezianos, entre eles Marco Polo, para retornar a Veneza, pode ter influenciado a que ele percebesse que estava unido àquele veneziano e que o prosseguimento de Marco Polo em sua vida de mercador e de viajante seria também uma viagem do próprio Kublai Khan, que ele até então, mesmo com todo o seu poderio, não pôde realizar por conta de suas responsabilidades como monarca do Império Mongol. Em um livro excepcional, o renomado escritor italiano Italo Calvino apresenta uma obra ficcional trazendo as conversas de Marco Polo e Kublai Khan quando o veneziano relatava para o imperador mongol
as impressões de suas viagens por várias das cidades do domínio do Grande Khan. Calvino, especificamente, idealiza 55 cidades sobre as quais Marco Polo e Kublai Khan conversam. Evidentemente, é uma obra ficcional, mas foi amparada e foi baseada nesta extraordinária história de afeição entre um jovem ocidental e um grande imperador do maior império que havia na época. Em uma dessas conversas, Kublai Khan pergunta a Marco Polo se ele, quando voltasse a Veneza, contaria para os seus compatriotas as mesmas histórias que estava contando para ele, Kublai. E Marco Polo responde: Senhor, as histórias serão contadas, mas o que vai correr de boca em boca entre as gôndolas e os canais de Veneza podem não ser as mesmas coisas, porque o que comanda a narração não é a voz, mas o ouvido. Com isso, terminamos este nosso novo vídeo em que tratamos do fantástico Marco Polo e de sua viagem que ecoa até os dias de hoje. Se você gostou, por favor, não deixe de curtir, de inscrever-se no canal, marcar a opção do sino para ser avisado de novas publicações e deixar o seu comentário se você desejar. Muito obrigado, até a próxima.